Olá, pessoal. Guardando o professor entrar. Olá, pessoal. Olá a todos. Aguardando o professor entrar. Só um momento. Oi, Carol. Guardando o professor César para a nossa live de hoje. Compromisso de compra e venda. O professor César entrou. Vamos lá, professor. Só mais um minuto. Olá, professor. Tudo bem? Como é que você está? Eu tô ótima, graças a Deus e o senhor. Tudo bem. Vejo que está trabalhando ativamente aí na Tami, né? Bastante. Muito bom, muito bom. Vejo aqui várias pessoas entrando, gente. Muito boa tarde a todos. Sim, Não o sol estranhe, vai entrando. nós aqui em São Paulo são 17 horas, mas para os colegas que estão aí No Mato Grosso são 16 horas. são 16 horas, então nós estamos aqui com o horário de Brasília, gente. Exatamente. Professor, pessoal, para quem não conhece o professor César Carlo Penini, ele é doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, mestre em função do direito pela Universidade AFADISP, especialista em Direito do Consumidor na experiência do Tribunal de Justiça da União Europeia e na jurisprudência espanhola pela Universidade de Castilla-La Mancha, Toledo, especialista em Direito Civil pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, graduado em Direito pela Universidade Metropolitanas Unidas, professor de Direito do Grupo Atami, professor da Escola Paulista de Direito, professor do Centro Universitário Mackenzie, associado do IBDFAN também, né, professor? Isso também, associado do IBDFAN também, associado do IBDFAN e do IBDConst, que nós também, IBDCONT também, verdade. eu sou sócio A fundador live, diga-se de passagem. a live de hoje é sobre promessa de compra e venda. Exatamente. Com vocês, professor César. Vamos lá, gente. Muito bom dia a todos. Na verdade, quando me foi feito o convite pela Tami, e é sempre um convite muito grato. Eu adoro estar com vocês aí presencialmente. A gente é sempre muito bem recebido. E agora, por conta da situação que nós estamos vivendo aqui, não é? Estamos diante aqui Sim, da situação de agora de ter encontros virtuais, né? Mas o que não vai prejudicar, nessa verdade, nesse nosso encontro é um encontro somente para poder fomentar o conhecimento, sempre chamar a atenção dos nossos cursos, lembrar os alunos que estamos aqui firmes e fortes e que, na verdade, a gente não está baixando a guarda nesse momento de tanta dificuldade. Eu sei que aí a coisa está um pouco mais tranquila do que por aqui, mas em São Paulo a situação ainda continua grave, graças a Deus. a situação ainda continua grave, então eu acho Uhum. que, na verdade, esse é um ponto bastante interessante para ser colocado. Então, esse distanciamento, pelo menos, eu acredito que até o final do ano deverá ser mantido, mas eu tenho certeza que vai passar e eu vou poder reencontrá-los aí pessoalmente. Com certeza, professor. Bem, vocês me chamaram e fui eu, de certa forma, que me coloquei à disposição para poder falar do compromisso de compra e venda na atualidade, não é? Levando em consideração Uhum. a respectiva construção. Vou tentar falar o mínimo possível da pandemia no efeito desses contratos, mas vocês sabem que esse contrato ele tem uma natureza jurídica de contrato sucessivo e de trato contínuo dado, então com certeza ele é afetado por esse respectivo fim. Mas eu vou tentar falar dos principais pontos aí, além do que exclusivamente a pandemia. E é claro que se alguma pergunta vier nesse sentido, a gente vai estar preparado para poder responder. Mas quando falamos de compromisso Beleza. de venda,
compromisso de compra e venda, a gente tem que lembrar que estamos diante da teoria geral dos contratos, e em especial nos artigos relacionados à formação dos contratos, dos artigos 427 e 480 do Código Civil. Nesse momento, a gente consegue entender, de acordo com o professor Darcy Bessoni, lendo não só com o professor Darcy Bessoni, mas estudando o professor Rodolfo Pamplona, Pablo Stolz e Flávio Tartucci, que nós temos aí 4 momentos diferentes que não necessariamente na formação dos contratos que seja necessariamente a questão dessa ideia de contrato, de compromisso de compra e venda. O primeiro deles seria um negócio jurídico preliminar, também conhecido como pontuação, que está além disso, né? E não sei se vocês estão acostumados a esse contrato, mas ele é também chamado de anticontrato, não anti com i, mas antecontrato, porque ele vem antes. Não é, de fato, uma proposta, porque não existem elementos apresentados, características firmes. Na verdade, é só um contrato preliminar. Muito comum no mercado imobiliário, às vezes, sabe? Quando você Sim. tem um estudo de pacto ambiental, muitas das vezes, que as pessoas ainda não sabem se vão seguir, se não vão seguir naquela relação jurídica ainda, em situações de contratos aos quais, eventualmente, as pessoas tentam, de certa forma, manter uma exclusividade, ainda que não fiel ao contrato, mas nós não podemos chamá-lo de compromisso de compra e venda. Não é, porque não tem os elementos e os requisitos apresentados para tanto. Depois disso, nós temos aí a segunda fase, que esse é um outro motivo de encontro, mas é muito importante, que é chamado de proposta ou licitação, que também faz parte da formação, que é muito importante não só por conta do Código Civil, mas também por conta do Código de Defesa do Consumidor, porque a gente sabe que, como regra geral, a ideia da proposta é que ela acaba vinculando ressalvadas as exceções, e no Código Civil as exceções são bem maiores, não é? Do que dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Nós temos várias exceções por lá. Mas eu acredito que o ponto mais interessante que nós temos aqui é chamado de contrato preliminar. No Código Civil ele tem alguns dispositivos que o regulamentam, não é? E em especial o artigo 462 e o 466 são os artigos que regulamentam esse contrato preliminar, pelo menos o que há no Código Civil nesse primeiro momento. Mas eu quero deixar bem claro que a legislação não se esgota por trás desse dispositivo só, né? O Código Civil, no artigo 462 e 466, trabalha, mas a gente sabe que existem aí várias leis que acabam regulamentando essa situação e tem impactos aí bastante sentidos nessa respectiva matéria. Mas como perceber isso e como isso acaba evoluindo? As pessoas, como regra geral, acabam fazendo uma única distinção, que inicialmente é a regulamentação do compromisso de compra e venda de bens móveis serem regulamentados por esses dispositivos, né? E o compromisso de compra e venda de bem imóvel levado a registro por lá do artigo 1417 e o artigo 1418 do Código Civil, que dá a natureza jurídica real por trás dele. E sendo assim, nós teríamos aí o que é possível entender como o direito real do promitente comprador, previsto no Código Civil de 2002, como uma ferramenta muito interessante para dar essa natureza jurídica de eficácia real, né, essa natureza jurídica de eficácia erga omnes, nessa respectiva aquisição. Então, acredito que, dentre outras coisas importantes que a gente possa falar, mas talvez a gente retorne nesse assunto, é que existe um regramento genérico do artigo 462 e 466 sobre esse respectivo tema, que é muito interessante, até mesmo alguns julgados muito equivalentes a essa respectiva situação, mas que, uma vez levado a registro, ele tem eficácia erga omnes, né? E trazendo assim essa respectiva ideia. Mas como o tema da nossa live é, na verdade, uma ideia do compromisso de compra e venda na atualidade, nós sabemos aí que existem outras leis que acabam batendo na nossa porta por meio do compromisso de compra e venda, ou que, de certa forma, acabam influenciando essa respectiva construção, não é? Nós sabemos que a referência do compromisso de compra e venda, inicialmente na legislação brasileira, veio por conta da lei do parcelamento do solo urbano, foi lá a primeira referência legal do compromisso de compra e venda, isso é inegável. Sabemos que tinha uma lei anterior, da década de 30, que também já tinha alguma coisinha lá, mas houve uma outra reforma posteriormente, que tem regulamentação específica para compra e venda de imóveis loteados. Depois disso, nessa evolução dos compromissos de compra e venda, inegavelmente, acho que um outro ponto muito importante para a gente poder entender essa respectiva evolução é a ideia
do patrimônio, da lei de incorporação imobiliária, que também tem referência do compromisso de compra e venda, que é bastante interessante. Na ordem Uhum. da legislação brasileira, já excluindo o Código Civil, que é de 2002, tivemos mais uma alteração interessantíssima no compromisso, não de compra e venda, mas como todo o regulamento da incorporação, que foi a lei do patrimônio de afetação. Né? A lei do patrimônio Sim. de afetação foi um contributo muito importante para o compromisso de compra e venda, levando em consideração um regime próprio de aquisição de imóveis na sua construção na planta. E, mais recentemente, tivemos aí um impacto muito importante na lei dos distratos. O nome, de certa forma, está completamente equivocado, a gente sabe disso, o nome não é o mais adequado, mas a lei dos distratos, por último, veio aqui trabalhar para nós exatamente umas últimas alterações no ano de 2018, trazendo aí, na verdade, um grande movimento legislativo e que me parece que não foi da melhor intenção para o promitente comprador. Então, e tudo isso, claro, que acaba impactando também não só nessa forma de compromisso de compra e venda, mas a gente sabe que também, ao lado dessa ideia, muitas pessoas fazem confusão, achando que existe compromisso de compra e venda, mas na verdade não existe, no lugar onde existe uma alienação fiduciária em garantia. A alienação fiduciária em garantia Sim. não é compromisso de compra e venda, as pessoas fazem muita confusão quanto a esse instituto, não Uhum. entendem a sua natureza jurídica, mas é muito bom dizer que, na verdade, a alienação fiduciária em garantia faz parte de vários outros contratos, como, por exemplo, o contrato de mútuo, que é o mais importante para depois tornar a compra Uhum. definitiva, para depois se realizar a garantia. E as pessoas acreditam que são promitentes compradoras, mas, na verdade, não são, estão dentro de uma alienação fiduciária em garantia. Então, em tese, é esse o panorama atual que nós temos no Brasil, né, sobre as questões da compra e venda, e acho que o nosso tema mais importante, de fato, é a compra e venda imobiliária, que tem um Uhum. valor econômico, vamos dizer assim, agregado maior, mas sabemos também que temos a compra e venda de bens móveis também, que não no valor da monta final não teria esse mesmo movimento, mas sim em valor sazonal, com certeza representa, na verdade, a indústria automobilística representa aí uma boa parte do PIB brasileiro. Mas quero deixar bem claro também que ficou faltando, e esse é um ponto bastante interessante, que falando de forma genérica em compromisso de compra e venda, nós sempre falamos de um tema muito importante que é o sinal, né? O sinal Sim. sempre, não necessariamente, mas sempre está atrelada a essa ideia do compromisso de compra e venda, mas tem um ponto bastante interessante que é, como a gente bem sabe, sinal é sinônimo de arras, não é? E as arras no direito brasileiro são regulamentadas pelo direito das obrigações, como lá muito próximo, no inadimplemento das obrigações, é onde as arras são acionadas. Nós temos aí o artigo 418, 419 e 420 do Código Civil, que trabalham esse respectivo tema, mas a gente sabe que quem costuma, no meio do compromisso de compra e venda, realizar a entrega do sinal e desiste da obrigação, sabe-se nitidamente que ele vai perder aquele respectivo sinal, e quem recebeu o sinal também deve devolver o valor que a legislação diz como equivalente. Algumas pessoas utilizam o termo Uhum. devolução em dobro, mas a gente sabe que o termo devolução em dobro, na verdade, seria a técnico, levando em consideração que é devolver o valor que foi dado inicialmente com o sinal, mais o seu respectivo valor equivalente, para que exista uma efetiva sanção nesse sentido. Né? Mas sabemos também que existem duas formas de arras, as arras confirmatórias e as arras penitenciais, né? E cada uma delas com natureza jurídica diferente, deve ter previsão específica, mas se os nossos alunos aqui tiverem alguma dúvida nesse sentido, a gente pode aprofundar mais esse estudo. Então, Uhum. genericamente, esse é o mundo que nós temos por trás da compromisso de compra e venda. É claro que cada uma dessas respectivas situações pode gerar uma universalidade de fato de situações. Eu posso contar alguns causos interessantes para vocês, porque eu acho que a vida não é só a gente vir aqui despejar a doutrina e etc e tal, mas contar a história. O professor de direito sempre é um grande contador de histórias dentro dessa respectiva situação, mas a gente pode passar para esse tipo de diálogo também, se não podemos aprofundar alguns temas específicos, que achou mais importante e interessante. Eu tenho anotado falar mais pontualmente, deixar claro quais são os temas interessantes,
porque depois se a gente aprofunda demais um único ponto, parece que dá aquela sensação de que fica há muito tempo, muitos pontos abertos, e a minha filha está gritando aqui no fundo, eu vou fechar a porta. Obrigado. E você aprofunda muito o tema e muitos outros ficam abertos. Então, eu dou essa primeira panorâmica, as pessoas entendem sobre o que eu estou falando, e depois, eventualmente, aqui podemos falar sobre alguns pontos que entendemos mais polêmicos. Mas eu vou começar a tomar liberdade dos nossos ouvintes aqui que estão nos acompanhando, de contar um caso que é muito interessante sobre compromisso de compra e venda que eu passei aqui em São Paulo, né? Eu tive um caso que foi muito interessante de compromisso de compra e venda, que o cliente me contratou, não é? Foi muito pontual, ele me contratou, na verdade, já quando o gato já tinha subido no telhado, e tinha uma situação muito interessante de que ele tinha comprado um imóvel e ele me dizia que o vendedor tinha condições econômicas para a venda do bem. Ele falou assim, não, fique muito tranquilo, não é? Muito tranquilo, o professor Maurício Bonazar escrevendo. Grande professor Bonazar, obrigado, meu querido. Muita gente querida entrando na nossa live. E nesse movimento, o que aconteceu? Ele chegou para mim e disse o seguinte, o vendedor tem condição econômica forte, não é? Tem uma condição econômica forte, ele tem 2 milhões em patrimônio e está me vendendo um imóvel de 300 mil. Só que agora eu estou com medo, porque eu estou vendo aqui, me parece que ele tem algumas ações em nome dele. Você não quer fazer uma análise de due diligence, pelo menos da documentação para ele? Amigo meu, de muitos anos, fui lá e eu fui fazer essa análise desse due diligence. No final das contas, eu descobri, por exemplo, dos 3 milhões que ele de fato tinha de patrimônio, boa parte desses imóveis não estavam no nome dele. Ele tinha feito várias doações com cláusula de reversão, uma empresa que era a maior parte do patrimônio estava nessa mesma condição, que ele tinha passado para os filhos. O imóvel ao qual ele tem como bem de família, de fato, valia 1,5 milhão, tinha previsão nesse sentido, mas era o único imóvel, era bem de família, e já estava dado em alienação fiduciária em garantia, em alienação de uma dívida que ele tinha tomado emprestado, e a única coisa que o sujeito tinha de fato era esse imóvel de 350 mil reais que meu cliente comprou e que, acredite ou não, antes de me consultar, deu um sinal de 50 mil reais. Né? Nossa! E, então, esse tipo de situação, quem está nos acompanhando, que com certeza vai se deparar na sua vida. Na verdade, as pessoas me chamam, ou vão te chamar, e nos chamam, que estão estudando, para resolver problemas que, de certa forma, não tem muita situação. E, bem, liguei para ele, liguei para a imobiliária, liguei para o vendedor não quis me atender. Falei com a imobiliária, falei, imobiliária, nós temos aí uma situação bastante delicada. Meu cliente está comprando um imóvel, e na compra e venda desse imóvel, me parece que o seu cliente não tem condições de força econômica para poder manter essa venda. Existem algumas ações de execuções contra ele, essa venda vai acontecer, ela vai ser tida fatalmente como fraude à execução, levando em consideração as ações existentes, né? E aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, porque isso não vai acontecer, o seu cliente pode seguir na compra e venda, porque não vai ter problema nenhum. E esse cliente, na verdade, ele era um cliente assim que não é de alta renda, não era investimento, ele juntou os 350 mil reais a vida inteira dele, e eu estava alertando ele que ele poderia vir perder esse valor, né? Isso é uma situação bastante interessante. E aí eu liguei para ele e falei assim, olha, desista dessa compra e venda e pega o seu dinheiro de volta. Para sua surpresa, quando ele fez esse movimento na imobiliária, eu falei assim, não, espera lá. Quem dá sinal, olha só que interessante, no compromisso de compra e venda e desiste, perde o sinal. Foi exatamente esse o ponto que nós estávamos falando. Bem, aí ele me liga, né, e desesperado, falou, pô, perdi 50 mil reais, o que eu faço? Você me orientou errado. Não, eu te orientei certo, você poderia perder 350 mil, não só 50 mil. Não, me ajuda e tal, não sei o que. Ela falou, não, claro, vou te ajudar. Deixa eu conversar de novo com o pessoal da imobiliária. Ele falou, tá bom. Falei assim, tá bom. Aí eu passei a mão na imobiliária e veja como é muito importante você conhecer todos os conteúdos do direito, né? E eu para a imobiliária e falei assim, não, tudo bem. Seu cliente está firme que não vai ter problema nenhum, não. Então, vamos fazer o seguinte, pode redigir o compromisso de compra e venda, só que eu quero uma cláusula de reforço de evicção. Olha que interessante. Cláusula de reforço de evicção. Eu falei assim, não, mas por que é cláusula? Aí a mulher da imobiliária simplesmente me ligou e falou assim na hora, mas o que é cláusula de reforço de evicção? Eu falei, ué, você não tem uma imobiliária, você não tem jurídico? Descubra por aí, né? Ai, meu Deus. Eu falo assim, eu quero uma cláusula de reforço no valor do dobro, né? Na verdade, são 350 mil. Caso o meu cliente venha ter algum problema nesse sentido, eu vou querer exatamente o valor equivalente, que é o valor máximo estabelecido pela evicção, né?
E aí, o que Uhum. aconteceu nesse caso? Ele falou, não, eu vou conversar com o meu cliente, vamos ver aqui com o jurídico, eu te falo. Aí eu falei o seguinte, aí eu falei da seguinte forma, né? Venha para mim aqui, olha lá, o Eduardo, né, 69, Eduardo. já descobriu exatamente o É. que eu fiz. Ele veio. Eduardo da Tabelião. Isso, Eduardo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Eduardo. E eu falei para ele o seguinte, assim, falou assim, eles voltaram e falaram, não, mas ele não aceitou isso, né? Pô, como é que vai colocar uma cláusula de reforço de evicção nesse caso? Meu cliente não quer correr um risco desse tamanho quanto esse negócio jurídico. Eu falei assim, faz o Uhum. seguinte, escreve isso por e-mail para mim, porque eu vou pensar no que eu estou fazendo, né? E aí o que ele Uhum. fez? Samanta está participando bastante aqui também. Ele simplesmente ele fez, ele Samanta é mandou, minha parceira. ele mandou um e-mail, ele acabou me mandando um e-mail falando que não aceitava a cláusula contratual. E eu falei que era uma questão de imposição para que a gente realizasse o negócio jurídico. Ele falou que ia desistir do negócio jurídico. Eu falei, ótimo. Então vamos fazer o seguinte: quem desiste do negócio jurídico devolve a arras que foi dada mais equivalente com correção monetária, que é uma forma de sanção apresentada. Então você entendeu a Uhum. sacada? Eu devolvi o problema para o vendedor Sim. e ele, de certa forma, me disse que não queria seguir no contrato. Eu falei, quem desiste, então, tá, devolve o valor mais a arras. Mas ele falou assim, não, mas ele não quer te devolver o valor da arras. Eu falei assim, mas o meu cliente também quer de volta o valor da arras que ele deu. Como é que a gente vai resolver isso? Aí ele viu que nós estávamos bem preparados, eu fiz uma pequena notificação, uma coisa bem simples por e-mail, não se precisou ser extrajudicial. Disse que colocaria todo mundo no polo passivo na ação, inclusive a imobiliária, não é, por conta da falha Uhum. da prestação de serviço, que havia dito que o vendedor tinha condições de realizar a venda, ele afirmou isso, tinha documentos nesse sentido, queria colocar todo mundo no polo passivo da ação, aí acho que a imobiliária ficou com um pouco de medo e acabou orientando aí o vendedor devolver o valor que tinha inicialmente de sinal de 50 mil. Então, é o que eu falo, né? As pessoas, é muito importante, né? É muito importante. Olha lá, a Flavinha, que era minha monitora, essa era minha monitora da rede LFG e agora ela Uhum. tem os seus negócios no Rio de Janeiro. Grande Flavinha, forte abraço. E aí, nesse caso, nós conversamos que ele acabou devolvendo o valor, é claro, e que Uhum. fizemos um acordo nesse sentido. Meu cliente pegou os 50 mil dele de volta e seguiu a vida dele, porque eu havia dito que nós teríamos um problema. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? Você conhecer, de certa forma, os institutos jurídicos, você conhecer Sim. os elementos que são apresentados é muito importante, porque o direito é uma ciência social aplicável, o compromisso de compra e venda é uma ciência social aplicável, aplicada, perdão, mas é para você poder ter uma boa prática nos contratos e também no próprio trato do direito imobiliário, você precisa conhecer muito bem os institutos que isso acaba Verdade. tirando vocês de determinado fim. Na verdade, eu não queria ação, eu não queria o dobro do valor, eu não queria nada disso. O que eu queria era exclusivamente que meu cliente recebesse de volta o valor que ele deu como sinal Uhum. e conseguimos chegar num bom acordo nesse sentido. Agora, eu contei a malandragem para todo mundo e eu sempre conto essa malandragem para todo mundo e aí o pessoal fala, professor, mas você queima uma largada contando suas estratégias jurídicas. Não são estratégias jurídicas. Na verdade, eu utilizei as ferramentas que nós temos, né? Para poder Eu, solucionar eu, a eu questão. tive, eu tive aula com o senhor de contratos imobiliários e outro dia eu fiz um contrato de compra e venda para um cliente e eu coloquei essa cláusula de reforço de evicção. Muito bom. Eu lembrei da aula, Foi lhe verdade. devo essa. Muito bom, muito bom. Eu acho que a cláusula de reforço de evicção, já que nós estamos falando disso no compromisso de compra e venda, ela é necessária. Assim, a evicção por si só já é necessária, não é? Então, porque Sim. que fique claro, gente, é possível também no compromisso de compra e venda você fazer a exclusão da cláusula da evicção também. Aquele termo, aquele Uhum. preâmbulo que diz que o vendedor é responsável e declara que não existem ações repercussórias, esta é a cláusula da evicção no meio do compromisso de compra e venda. Mas Uhum. saber quando utilizar, quando não utilizar, é muito importante para você ter um pouco de manobra nessa respectiva regulação. Isso é muito importante. Sim. Até hoje mesmo eu fui demandada por uma questão de um instrumento particular de promessa de compra e venda numa área rural aqui,
onde o cliente, a pessoa que fez o contrato de compra e venda para esse cliente, ele não condicionou o último pagamento à lavratura da escritura e nem ao georreferenciamento, porque se trata de uma área rural. Sim. Aí o que aconteceu? O cliente não pegou a cópia da matrícula na época, ou ele sabia e ficou condicionado lá, que em cima da matrícula havia uma hipoteca cedular. Hipoteca cedular, então já não podia registrar o instrumento particular sem anuência do credor, conforme o artigo 59 do decreto 167, porque era cédula rural. Sim. E ele também não condicionou o último pagamento à quitação dessa hipoteca. E detalhe, tá o último pagamento, aí o cliente agora não quer mais, a outra parte não quer receber o pagamento, não quer passar a escritura, não fez o georreferenciamento para poder entregar, e tá uma confusão. Ele falou bem assim, ele pegou e me chamou e falou assim, olha, eu quero que você tente resolver da forma amigável. Eu falei bem assim, bom, tem uma cláusula aqui no contrato que fala, né, que era obrigação dele de quitar essa hipoteca para você. Né? E ele falou assim, ó, eu só vou fazer o último pagamento na hora que ele me entregar a quitação dessa hipoteca. Eu falei assim, ó, a outra maneira é a gente também procurar o banco, quitar essa hipoteca e descontar do pagamento também. Aí ele falou assim, ó, veja o que você consegue para mim. Aí ele ficou de fazer o levantamento, mandar a matrícula, né, para a gente olhar certinho para ver o número do instrumento da hipoteca que está gravada lá, o número da cédula, para procurar o banco para ver como que a gente poderia proceder essa negociação. Sim. Então, é aquele negócio, tem que fazer o due diligence, pedir toda aquela documentação, né? Inclusive, verificar também, junto ao banco do CNJ, a indisponibilidade de bens, porque hoje as ações trabalhistas, elas estão todas praticamente gravadas no banco de indisponibilidade de bens do CNJ, que alguns advogados não verificam isso também. Sim, sim. É engraçado, né? O tema compromisso de compra e venda, ele muitas das vezes você fica preso aos seus elementos estruturantes, né? Fica sempre muito preso aos conceitos estabelecidos. Por exemplo, a diferença de qual seria a ideia de um compromisso de compra e venda não quitado, do compromisso de compra e venda quitado, a diferença entre o compromisso de compra e venda registrado e o compromisso de compra e venda registrado, mas a gente sabe, né, sempre que o mais importante no compromisso de compra e venda é sempre realizar fatalmente uma boa pesquisa da condição do vendedor do imóvel. Eu acho que esse due diligence, essa análise, ele é muito importante para a forma da aquisição, porque, conforme o próprio STJ diz, a ausência das certidões apresentadas por meio do compromisso de compra e venda, ou da própria compra e venda, de certa forma, mitigam a ideia de que esse adquirente seria de boa fé ou de má fé. Existe uma grande discussão notarial, você sabe sobre isso, sobre a questão das reformas que nós tivemos na legislação, do princípio da unicidade da matrícula, se tudo que consta na matrícula seria também somente suficiente, mas eu gosto de dizer em qualquer live que eu pisar, em qualquer sala de aula, em qualquer conversa de bar, de boteco, se for necessário, que se eu fosse advogado, nenhum advogado em sã consciência, ainda que acredite que no princípio da unicidade dos atos registrais na matrícula, não solicite nada além da matrícula. É exatamente um tiro no escuro, infelizmente, ainda assim é um tiro no escuro, e vou ser muito sincero, eu acredito que a legislação até possa dizer que essa ideia que você seria terceiro adquiridor, mas existe uma diferença entre regra de tráfico e regra estabelecida. E me parece que o costume brasileiro, inegavelmente, ainda que tenha todos esses problemas apresentados, exija esse cuidado do promitente comprador na análise dessas respectivas documentações. Esse é um cuidado sempre sensível dentro do compromisso de compra e venda. Por sinal, por isso, muitas das vezes, as pessoas realizam compromisso de compra e venda, você sabe muito bem. As pessoas não realizam compromisso de compra e venda única e exclusivamente por conta das parcelas. É claro que essa é uma regra bastante interessante. Mas as pessoas também fazem compromissos de compra e venda para obtenção da documentação, não é? E muitas das vezes existem cláusulas específicas que, sendo impossibilitada ou inviável a compra e venda por conta da condição do vendedor, na verdade, não haveria extinção do compromisso de compra e venda com restituição dos respectivos valores pagos. Então, esse é um ponto muito interessante para a gente poder sempre colocar aqui para nós essa respectiva construção. Ou seja, o due diligence
seja para aquisição de um imóvel rural, e a gente sabe que o imóvel rural tem outros cuidados, não só os cuidados Tem. básicos que nós já temos. O gel, você citou um deles, que é Uhum. o gel, que é muito importante, né? Não só o gel, mas Sim, já financiamento, certidão de filiação, até o título definitivo, para saber a cadeia certinho, se não há nenhuma ação de ônus reais, sobreposição. repersecutórias, tudo tem que ver isso. E, eu nunca imaginei que nossa conversa chegaria a ser direcionada para esse respectivo ponto hoje, porque o compromisso de compra e venda ele é mais seco. Acreditei que fôssemos falar de outros Uhum. problemas, mas é, vocês estando aí na área mais rural, né, a preocupação é sempre mais diferente, Isso. bem diferente Aqui é da mais área rural, aqui é mais o agronegócio, né? isso, mas A são gente mexe com muita documentação de área rural. isso, então as demandas são diferentes do que das capitais, como do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas, Sim, assim, o problema é o mesmo, né? Na verdade, são as questões muitas sim, vezes de regularidade do imóvel em si, que é uma das coisas que preocupam muito. A origem dos títulos aquisitivos também é sempre muito interessante. também. E existe um termo que é muito reincidente, principalmente na lei de incorporação imobiliárias, da lei de incorporação imobiliária, que para mim é engraçado, né? Como as regras de tráfico acabam mantendo. Você sabe que existe a exigência das certidões vintenárias, né? Muitas das vezes a gente escuta esse termo Sim, ainda, certidão vintenária. E vintenária, filiação, quinzenária, isso, na verdade, esse é um termo antigo, você novinha, você não vai saber disso, você não vai lembrar disso, né? Só quem tem mais cabelo branco. capaz. Você deve se lembrar que a ideia das certidões vintenárias era exatamente uma preocupação do Código Civil com o maior prazo de prescrição Sim, existente à época, que eram de 20 sim. anos. Né? Hoje em dia, se você for levar em tese por uma ideia de estabilidade Uhum, das relações jurídicas, o certo mesmo era você pedir o máximo da certidão de 10 anos, que é o maior prazo de prescrição do Código Civil. uhum. Mas, dependendo do negócio agregado, você vai muito mais longe, né? Você vai pedir a transcrição, por exemplo, das Sesmarias, até para você tentar descobrir o que acontece no respectivo Aqui imóvel. tem bastante Seis Marias, professor, você não acredita? Essa Acredito. Baixada Cuiabana, a maior parte está em título de Seis Marias. Imagino que estão em sítio de Seis Marias. O Brasil, é o que eu falo, o Brasil não é uma realidade só, o Brasil é feito de várias realidades, e essa é mais uma delas, né? Existem terrenos Uhum, ainda, só para você poder saber, na região serrana do Rio de Janeiro, que ainda estão em propriedade de enfiteus e da família real brasileira, dos Bragãos e Orleans. Na verdade, esse é um ponto muito interessante que foge um pouco ao nosso tema, mas que vale a pena ser dito. A questão da reforma agrária e urbana no Brasil sempre vai ser exatamente um grande desafio. Quando o Brasil começou, ele foi dividido em capitanias e depois as questões das uhum. cidades. A questão da distribuição das terras no Brasil sempre vai ser um grande problema. Você deve se lembrar de eu ter dito isso dentro de sala de aula. E infelizmente demorou um pouco, mas as nossas serventias extrajudiciais, principalmente os cartórios de registro de imóveis após a Constituição de 88, têm feito aí um grande favor para a eficácia e regularidade aqui da Sim. regularidade das compras e vendas. É um grande desafio. O compromisso de compra e venda sempre é um grande desafio. E claro que o primeiro desafio é exatamente a análise de due diligence do imóvel que você está adquirindo. Esse é um tema Sim. bastante interessante também. Hoje também tem a lei de regularização fundiária, que facilitou muita coisa, principalmente para os imóveis do perímetro urbano. E aqui em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça fez um trabalho muito bom em relação aos títulos de Seis Marias. Nós tivemos até audiência pública no tribunal quanto a isso, para poder localizar todos os títulos Seis Marias, porque o nosso problema maior aqui são áreas rurais. Então, para fazer o georreferenciamento, a gente tem que fazer a certidão de filiação até o título definitivo. Aí, quando chegava no título de Seis Maria, alguns não estavam registrados, né? Então, aí não conseguia registrar o georreferenciamento. Então, foi feito todo esse trabalho para poder localizar quais eram os títulos de Seis Marias. Teve uma alteração no Código de Terra do Estado de Mato Grosso também para poder regularizar tudo isso, que era de 1940. Exatamente. Exatamente esse é um ponto. E veja que, com certeza, e essa é uma outra característica que eu sempre falo no Brasil, as pessoas não se preocupam muito com a ideia da regularidade, elas vão se preocupar muito Sim. com a regularidade do imóvel quando elas vão vender. E por isso que o compromisso de compra e venda bate nessa porta, porque o imóvel não está 100% Uhum.
preparado para a respectiva transferência. Nunca está 100% preparado Uhum. para a respectiva transferência. E aí que os compromissos de compra e venda ganham um papel bastante interessante. Só lembrando, né, que o compromisso de compra e venda não pode ser confundido com os instrumentos particulares de cessão de direitos. Né? Esse é um outro Sim. ponto prático muito importante que eu gosto de dizer dentro de sala de aula, você sabe bem disso, já que nós estamos falando Uhum. dessa situação do compromisso de compra e venda, lembrando que, de acordo com o Código Civil, somente pode ser objeto de compra e venda bens fungíveis, bens tangíveis e bens tangíveis. E, sendo assim, a gente sabe que muitas das vezes utilizam o instrumento de forma equivocada. O compromisso de compra e venda seria aquele passível de registro, que, de certa forma, Uhum. tem acesso ao folha, etc. E tal. E as pessoas sabem que muitas das vezes isso não acontece, utilizam o termo, e que muitas das vezes não estão transferindo propriedade de forma dita, não é? Mas sim Uhum. direitos. Então surgem aí Só os direitos. paralelamente os instrumentos particulares de cessão de direitos possessórios, os Uhum. instrumentos particulares de cessão de direitos hereditários, que não deveria ser feito sem autorização judicial, mas são feitos. Uhum. Então, nós temos essa irregularidade, né? Assim, esse é um ponto que para mim é muito interessante, eu gosto de falar sobre que nós temos ainda muito que evoluir na questão específica dos compromissos. Lembrar que nós Uhum. utilizamos o sistema binário no Brasil, não é? Que é um sistema que para mim incrivelmente é o mais seguro, ao qual nós analisamos os elementos subjetivos quando estamos na atividade notarial pelo notário e os demais elementos objetivos da matrícula no registrador civil. É claro que essas Uhum. são atividades típicas, mas existem, claro, elementos atípicos, mas eu acredito que Uhum. o compromisso de compra e venda cumpre uma função social muito importante, muito mais clara para os bens imóveis, porque dão uma pequena, uma ideia de segurança jurídica no trato existente entre as partes, Uhum. enquanto algo precisa ser elaborado e não importando num impacto pesado, muito, muito pesado nesse sentido. Né? Esse Sim. é um ponto bastante interessante. Eu não sei como a Corregedoria do Estado de São Paulo trata a promessa de compra e venda na lei de parcelamento de solo, na lei de loteamento, a 6766, o que está disposto lá no artigo 26, que o instrumento particular de promessa de compra e venda serviria, junto com o seu termo de quitação, serviria como título transmitivo da propriedade. Aqui no estado de Mato Grosso, a Corregedoria já consolidou o entendimento que, respeitado o artigo 108 do Código Civil, né, os que estiverem abaixo daquele valor pode ser feito por instrumento particular, pode registrar, mas o acima daquele valor não pode ser registrado, tem que lavrar a escritura pública. Sim. Eu não sei como é o entendimento da Corregedoria do Estado de São Paulo. De cabeça eu não vou me lembrar, porque você me pegou no contrapé nessa questão, mas o raciocínio deve ser algo muito próximo ou parecido, tá? Uhum. São Paulo, com certeza, a corregedoria tem, pelo que eu me lembre, eu teria que dar uma olhada nas normas e nas decisões, mas me parece que o caminho é exatamente esse. Há uma predileção, há uma preferência exatamente pela a escrituração. E o que me parece que é mais seguro. Eu não gosto de diminuir Sim. nunca um outro tipo de atividade, ainda mais a minha, que é do advogado, não é? Mas a gente Uhum. sabe que os tabeliões têm se tornado cada vez mais eficazes nesse sentido. E claro, ele não foi ele que cuidou pontualmente aqui da situação do loteamento, quem acabou de certa forma fazendo foi o cartório de registro de imóveis, mas me parece que há uma minuta da escritura, sim, há uma minuta do compromisso de compra e venda que deve ser previamente apresentado tanto nos casos de Uhum. compromisso de compra, tanto nos casos de loteamento quanto também nos casos de condomínio edilício. Então, me parece que essa deve ser a solução mais adequada mesmo, e a decisão da corredoria daí, salvo melhor entendimento, ele está correto. Lembrando que o artigo Uhum. 108 do Código Civil diz que, salvo disposição em contrária, o compromisso de compra e venda acima de 30 salários mínimos deve ser realizado obrigatoriamente por Isso, instrumento público. A gente sabe, por exemplo, isso. que por força por força da lei do sistema financeiro da habitação, os compromissos de compra e venda realizados dentro dos bancos, não é? Dentro dos bancos, tem esse mesmo aí, teria essa mesma eficácia de escrituração pública, não é? A lei 9514 de 97 dá esse privilégio, porque ele vem sempre atrelado à alienação fiduciária, não só como a lei do Sistema Financeiro da Habitação, como também a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Dentro de tudo isso, a ideia é que, de certa forma, é o acesso às pessoas de uma forma mais Sim.
simples, mas vou te dizer a verdade, assim, eu me lembro que algumas das vezes, dependendo do valor agregado do imóvel, as despesas realizadas pela atividade de todos os registros estabelecidos, muitas das vezes sai muito mais caro do que um simples registro de compromisso de compra e venda. Mas aquela boa e Uhum. velha ideia, as pessoas compram por alienação fiduciária em garantia por necessidade, né? Sim. E não por opção. A gente sabe que essa é a pior escolha de todas para poder ser feita uma Uhum. aquisição de um bem imóvel já de uma grande infelicidade pelo valor de juros agregado por conta da distância das parcelas, mas para bens móveis, então, essa é uma situação assim bastante, vamos dizer assim, perversa, porque o imóvel, principalmente na planta, costuma ter uma valorização após a entrega do bem, mas o veículo, Uhum. o caminho natural dele após alguns anos é a desvalorização. Então, você deve se lembrar, a gente fala sobre isso, que o sujeito que compra um carro Uhum. financiado, ele compra o carro, paga 30 mil, assim, o valor dele é 30 mil para ele pagar para 60, para quando ele for vender, ele vender por 15. Então, essa é uma crítica no compromisso de compra e venda, que, claro, agregado à ideia da própria alienação fiduciária de bens móveis, né? Esse é um Uhum. tema também bastante interessante. Tem uma pergunta aqui, professor. Contrato de locação, onde o documento de imóvel é um aforamento, corre o risco de perder o imóvel em caso de rebeldia? Desculpa, fez muito barulho, não ouvi. Contrato de locação, onde o documento do imóvel é um aforamento, corre o risco de perder o imóvel em caso de rebeldia? Olha, essa é uma questão muito específica e assim, eu precisaria ter Locações, né? exato, não só a própria locação, mas a questão mais do aforamento também, que é, Uhum. de certa forma, uma situação bem específica. A pergunta é genial, é uma questão bastante pontual, e para responder se seria o caso ou não, me parece que eu precisaria, pelo menos em tese, analisar a documentação para que tenha uma resposta mais pontual e concisa. Eu teria que verificar se Sim. há disposição contratual nesse sentido, se não há disposição contratual nesse sentido, mas me parece que existiu fatalmente um descumprimento aí. Eventualmente, me parece que num primeiro momento há um inadimplemento, que não necessariamente do pagamento em si, mas o Uhum. descumprimento da obrigação contratual. Verificar qual seria o efeito Uhum. desse inadimplemento para saber se a gente pode chegar nessa situação. Lembrando que a resolução do contrato, ou seja, a extinção do contrato por inadimplemento, sempre deve ser analisada como uma última ratio, né? Ela deve ser Uhum. analisada sempre aí como uma última ratio, buscando sempre o adimplemento. Pode ser que não seja o caminho, lembrando o princípio do mantenimento dos contratos, tentando evitar ao máximo a extinção, seria um caminho, mas somente analisando o caso concreto e também vendo a documentação. Mas a pergunta é muito boa. Não tem uma resposta. Essas questões, eu sempre falo para as pessoas, essas questões imobiliárias, né? Você tem que olhar o documento, você tem que ver a matrícula para ver realmente o que aconteceu. Não tem como a gente falar assim, ah, mas dá para fazer isso. Não, você tem que ver a documentação, não tem como, né, professor? Nós somos do ramo imobiliário, nós sabemos muito bem disso. Assim, A matrícula vai falar o que está acontecendo. e assim, as coisas são muito estranhas, por exemplo. Esses dias me fizeram uma pergunta, acho que foi o pessoal daí, até um aluno de vocês. Ele falou, professor, o sujeito fez uma doação. Assim, era uma situação que ele me contou, falou assim, não é possível que isso esteja na matrícula. Juro por Deus, estava lá. O juiz determinou que houve a renúncia de uma sucessão que na verdade eram dos filhos, mas que eles renunciaram, ficaram para o nome deles, aí no compromisso eles queriam já realizar o pagamento direto para um filho e para os filhos que não estavam no nome da matrícula. Eu falei, isso não existe, deixa eu ver. Aí eu pedi a foto da matrícula, me mandaram, eu falei, Jesus de Nazaré, isso está aí mesmo. E aí, de fato, eu falei, olha, o caminho mais correto é você realizar o pagamento total para quem de fato é o vendedor, que era a mãe, era um Uhum. caso de compra e venda de um ascendente, de um descendente por bem de ascendente, a gente sabe que os demais têm que Uhum. e tal, mas o que tinha sido consultado para o aluno é que ele queria já distribuir os valores lá entre eles. Eu falei, não, Nanina, não, o pagamento tem que entrar direto na conta do vendedor, e o vendedor que faça com que esse dinheiro bem entender, porque a gente sabe que hoje em dia, pelo sistema de cruzamento, do cruzamento das informações da Secretaria da Receita Federal, Sim. a situação está muito mais aplicada. Teve um cliente meu que, por sinal, tomou-lhe uma pancada nesse sentido, porque recebeu uma doação do sogro para poder comprar um imóvel, não o declarou, né? Não o declarou. A Receita percebeu a saída de um lado e a entrada do outro na mesma semana da aquisição do imóvel e notificou perguntando o que aconteceu e de onde estava vindo aquele respectivo dinheiro.
Não era muito, eram uns 500 mil, mas eles tiveram que se explicar nessa situação e aí ele, claro, pagou uma multa violenta porque teve que fazer a declaração do ITCMD posteriormente, né? Uhum. É o que eu sempre falo, se você vai fazer um instrumento particular de promessa de compra e venda, uma compra e venda, você tem que sentar com o contador, né? Ajustar tudinho para não dar nenhum erro na declaração do imposto de renda, para ver se aquele dinheiro está em caixa mesmo, como que está a situação tributária, né, fiscal daquele comprador e daquele vendedor também. Sim, Porque tem que casar todas as informações. Não adianta você colocar uma informação no contrato e na realidade ser outra. E normalmente é isso que acontece. sim, sim, sim. É exatamente esse desenvolvimento, é esse raciocínio. Eu acho que esse é o caminho dentro dos compromissos de compra e venda. E agora nós estamos com essa questão, né? Eu acho que é sempre muito bom dar uma pincelada nesse assunto, ainda que seja muito bem pontual, que é a ideia do impacto, né, do coronavírus nesses contratos de compromisso de compra e venda. Sim. Para mim, a questão deve ser solucionada à luz do que nós temos atualmente dentro da codificação, né? Não é a primeira vez que teve uma Uhum. pandemia no mundo, a gente sabe disso. Há quem diga que o que acabou com a Primeira Grande Guerra Mundial foi, de certa forma, a gripe espanhola, porque matou Uhum. muita gente. E aí fizeram uma lei francesa que, falando da teoria da imprevisão, relacionada à onerosidade excessiva. Bem, quando nós falamos de compromisso de compra e venda nessa frente, nós temos que lembrar também que existe o Código de Defesa do Consumidor em algumas situações. Então, a gente tem que lembrar que para o Código Civil eu preciso da imprevisão. E para a questão específica do consumidor, basta simplesmente a onerosidade excessiva. Uhum. São compromissos que devem ser analisados de acordo com cada uma das suas respectivas funções. Eu não posso falar de um compromisso de compra e venda de um imóvel na planta, por exemplo, de imóvel que está em construção, da mesma forma de um compromisso pontual realizado de dois particulares aí que eventualmente podem suspender o pagamento por uns 2 ou 3 meses enquanto essa Uhum. situação se estabelece. Então, o que eu tenho defendido muito, até seguindo o professor José Fernando Simão, que trabalha com o professor Maurício Bunazar, que entrou na Sim. nossa live, é a ideia de que mais imprevisão, mais onerosidade excessiva, vamos falar mais da base objetiva das obrigações e muito menos falar de caso fortuito e força maior. Eu acho que esse é o ponto. Uhum. E nesse caso, o senhor crê que aplicaria-se a teoria da eventualidade? Da eventualidade, em qual... Isso, no caso da pandemia? E sim, na verdade é um invento, na verdade, para mim não se aplicaria o artigo 393, né? Eu acho que aqui nós Uhum. estamos mais ligados à ideia da imprevisão mesmo. A gente sabia que, Sim. todo mundo sabe que a gente poderia ter um Walking Dead da vida, tanto é que fazem filmes sobre isso. Mas a gente nunca, de Uhum. certa forma, sabe qual que vai ser o tamanho do impacto dessa situação no caso concreto. Então, Uhum. todos sabíamos que ia ter problemas, mas que não que seria um problema tão grave. Você pode ver que hoje em dia Uhum. parece que o PIB brasileiro vai cair, assim, não sei se é o PIB da indústria brasileira. Eu vi hoje de manhã na CNN dizendo que dos últimos 19 anos, pela primeira vez, ela caiu 18,5%. Isso é uma situação, uma cifra impensável de impacto nesse sentido. Então, são coisas que vão ter impacto nos compromissos de compra e venda. E o senhor vê, a projeção de crescimento do agronegócio é de 3%. Ah, então, mas são situações diferentes, né? É a mesma coisa que você Aham. chegar para mim, porque não foi para mim, eu estava conversando com o professor Fábio Tarturs e disse que ele recebeu uma consulta de um supermercado para poder pedir a revisão judicial dos contratos dele para diminuir o valor do aluguel. Desculpa. Esse é um ponto que eu quero falar com você. No Brasil, nós temos aí, na verdade, três grandes motes do produto Uhum. interno bruto, tá? O primeiro mote verdadeiro é a questão específica dos serviços. Inegavelmente, o que move São Paulo, Brasil ainda são serviços. Mas, mas logo depois, vejam como é importante. É o agronegócio e também a indústria da construção civil. Então, sempre o Sim. agronegócio, eu sempre digo, quando o agronegócio vê uma projeção positiva, quando a construção civil vê uma produção positiva, nós estamos muito ligados a isso. E no agronegócio existe uma ideia, não é, de compromisso de compra e venda, Sim. em especial de vendas de sob safra, que existe um risco danado com Sim. essa respectiva construção, né? Existe um risco Uhum. muito grande da Eptio Spay, não é? Da Eptio Speratai, que é a ideia dos contratos de safra. Uhum.
E a dúvida se dentro dos contratos de safra poderia, em tese, existir a revisão judicial dos contratos, né? E esse é um grande desafio para saber se é possível aplicar ou não, mas eu acho que isso é um tema para a nossa próxima live, porque é um tema bem específico e a gente teria que saber o que de fato, Verdade. os requisitos, quais seriam os requisitos da teoria da imprevisão somada a uma onerosidade excessiva. Lembrando que, se for um contrato de safra, em tese, ele é um contrato aleatório, e onde há contrato aleatório, há risco, e onde há risco, em tese, não se aplica a teoria da imprevisão. Esse é um ponto bastante interessante. Beleza. Bom, professor, nós tínhamos 30 minutos, já estamos em 50 minutos, então, abro a palavra para o senhor fazer suas considerações finais. Ai, E gente, agradecer aí o muito bom falar para a Tami, eu gosto tempo muito do de você. senhor, entendeu? Você que é precioso. Imagina, é muito bom. Para mim, é uma conversa. Quando vocês me chamam assim, é duro quando vocês me chamam para poder dar aula sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro. Aí eu saio daí não ligo. Mas quando vocês me chamam para poder conversar um pouquinho, para poder conversar um pouquinho de 30, 40 minutos, é como se a gente estivesse simplesmente nos reencontrando, nos abraçando e conversando. Deixa a Carol, Ah, com certeza. deixa a Carol ficar sabendo. O Ela professor brincou na live. Alexandre traz prestigiando a gente também. Carol é um Ah, amor, né? Carol, amor. Então, gente, obrigado mais uma vez. Fico aqui muito feliz de poder conversar com vocês. A Tami é uma casa querida que eu sempre gosto de visitar, não é? E sendo assim, eu fico muito agradecido. Veio da advogada imobiliarista, que sempre participa das nossas lives, uma pergunta. O senhor entende que a Supresso se aplica em contratos de compra e venda? Olha que pergunta boa. Você sabe, advogado imobiliarista, que nesse caso a questão da aplicação da boa-fé objetiva, não é? Da boa-fé objetiva Uhum. foi a minha tese de doutorado. Eu falei da boa-fé objetiva aplicada nos negócios jurídicos reais e acredito sim que nós poderíamos aplicar os conceitos parcelares da boa-fé objetiva nos negócios jurídicos reais, inclusive não só no compromisso de compra e venda, mas também nos outros demais compromissos. O que eu acho que é importante para responder a pergunta que foi muito interessante é entender o contexto. Num primeiro momento, a minha Uhum. tese inteirinha é pautada nessa construção. Eu sou super a favor da aplicação da boa-fé objetiva nas situações jurídicas reais. Eu não sei se ela fez essa pergunta para me agradar, porque ela quer saber que eu escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, mas a pergunta para mim é muito feliz. Ai. Professor, eu só tenho a agradecer ao senhor, agradecer o Grupo Atami. O senhor está na nossa pós também de Direito Notarial Registral e Imobiliário. Eu vi lá, a gente vai começar agora no final do mês. E na pós também de Direito de Família e Sucessões, né? Com a professora Sueli. Muito bom, muito bom. Na verdade, assim, eu gosto de dizer, assim, com a maior humildade do mundo, que um bom civilista, ele conhece as três grandes frentes da sociedade, né, que é o família, contrato e propriedade. E apesar de estar Sim. muito mais direcionado ao direito imobiliário, né, a atividade condominial, os direitos reais, a gente acaba transitando bem nas três frentes, então a gente recebe convites da pós de imobiliário também com os colegas de imobiliário. Muito obrigado mais uma vez, gente. Fico muito feliz, viu? Eu lhe agradeço, professor. Muito obrigado, tá? Obrigada a todos aí que prestigiaram a gente também, tá? Tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Obrigado por quem Tchau. está gostando da live. Show. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem, que logo passará essa situação terrível. Com certeza. Beijo, gente. Beijo, beijo. Beijo, tchau, gente.